Fala, profissional instalador de ACM, tudo certo? Aqui é Danilo Lopes e seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal. Queria te convidar, se você ainda não é inscrito no canal, clica aí para se inscrever, depois você marca aí a sinalização para você ser avisado a cada novo vídeo que for adicionado. Assim você, ao mesmo tempo, ajuda o canal a crescer e também você vai ser notificado a cada novo vídeo que for adicionado aqui e que eu tenho certeza que vai ajudar muito o seu negócio. Bom, a gente já falou aqui no canal muitas vezes a respeito do uso da dupla face para a fabricação de fachadas em ACM, né? O sistema colado de fabricação de fachadas. E o sistema de bandeja, no sistema parafusado, é um sistema também muito interessante que eu aconselho fortemente você passar ele e implementar na sua empresa, porque ele traz certamente algumas vantagens, tá? E nesse vídeo eu quero falar quais são os 4 tipos de parafuso que eu vou recomendar você utilizar ao longo de toda a sua cadeia de produção de fachadas em ACM. Bom, uma coisa comum entre todos os parafusos que eu utilizo é que todos eles são autoperfurantes. Isso significa que é possível você furar, atarrachar e eventualmente vedar com apenas um único procedimento. E dependendo da sua aplicação, tá, de qual material você precisa fixar, você pode utilizar 2 tipos diferentes de parafusos autoperfurantes. Um deles é o parafuso autobrocante, que ele tem de fato na sua ponta um formato de broca, que ele vai realizar um furo guia para o parafuso entrar, e esse furo ele é realizado à medida em que a pressão no parafuso é feita. Então, nesse caso, essa ponta em formato de broca, ela remove o material fazendo um furo antes da rosca atarrachar nesse furo. Um outro tipo de parafuso autoperfurante é o parafuso agulha, que ao invés dele ter uma broca na ponta, um formato de broca na ponta, ele tem uma ponta extremamente fina, por isso que ele se chama parafuso agulha. E diferentemente do parafuso autobrocante, que faz um furo arrancando o material, no parafuso agulha, a perfuração é feita única e exclusivamente por pressão. O parafuso penetra no material, literalmente rasgando ele. Agora, quando que você vai utilizar um parafuso do tipo autobrocante ou um parafuso do tipo agulha? Bom, basicamente, você vai utilizar o parafuso do tipo agulha em chapas finas, onde esse rasgar o material é possível. Então, por exemplo, nessa bandeja aqui, onde o processo de furar, de fixar, é o ACM, que é bem fácil de se perfurar. Junto num perfilzinho de alumínio, que não tem cerca de 1 milímetro de espessura, o parafuso agulha funciona muito bem. Digo, até melhor do que se fosse o autobrocante. Agora, quando você precisa fixar chapas mais grossas, como desse alumínio aqui, ou um tubo de metalon, a partir da chapa 18, o autobrocante vai ser mais indicado. Então, basicamente, a diferença é essa. Chapas finas, o agulha funciona muito bem. Chapas grossas, a partir da chapa 18, o autobrocante vai ter mais vantagem, tá certo? Agora, para você ter um bom uso desses tipos de parafuso, você precisa manusear corretamente a parafusadeira. Você não pode, por exemplo, utilizar esses parafusos com a rotação total da parafusadeira. O grande segredo é baixa rotação, uma rotação constante e uma alta pressão sobre a cabeça do parafuso. Se você der pouca pressão, ele tem uma grande chance de espanar ou de querer pular durante o processo de atarrachar o parafuso. Então, parafusos autoperfurantes sem uma pressão adequada não funcionam. Parafusos autoperfurantes em alta rotação, a tendência é que eles queimem a sua ponta antes de conseguir perfurar. Então, o segredo é baixa rotação, rotação constante e uma alta pressão. Beleza? Bom, eu expliquei que são 2 tipos de parafuso que eu uso, mas no começo do vídeo eu mencionei 4 tipos de parafuso, né? E você vê aqui 4 tipos de parafuso que a gente costuma utilizar. Então, tirando o tipo de ponta do parafuso, ou autobrocante ou agulha, quais são as outras características que diferenciam esses 4 aqui? Basicamente, a diferença agora vai estar na cabeça. Eu tenho aqui um parafuso de cabeça sextavada, que para esse parafuso eu preciso utilizar uma ponteira sextavada também,
e ela vai fazer o encaixe dessa forma. E eu também tenho parafusos aqui de cabeça Phillips em dois formatos. Um é o formato trombeta, ou formato de cabeça cônica, e o outro é o parafuso de cabeça achatada ou cabeça panela. Tá? Bom, falando agora do cabeça sextavada. Bom, a grande vantagem desse tipo de parafuso é que o agarramento da ponteira com a cabeça do parafuso, ela é muito boa. Então você consegue passar toda a potência da parafusadeira, todo o torque que ela tem, para a cabeça do parafuso sem muita dificuldade. Então não é um parafuso que vai ficar pulando ou espanando. Agora, a desvantagem dele é que, por menor que seja o parafuso que você for utilizar, a ponteira que vai nele é sempre de um tamanho considerável, porque a ponteira ela abraça o parafuso por fora. Então, se eu for fixar, por exemplo, essas bandejas e queira um pequeno espaço entre um painel e outro, eu vou ter uma certa dificuldade com esse tipo de ponteira porque ela ocupa muito espaço. Então, comercialmente falando, esse parafuso aqui foi o menor que eu encontrei, mas mesmo ele sendo bem pequeno, o tamanho do soquete, né, da ponteira da parafusadeira que vai fazer a sua rotação, tem um tamanho muito maior do que a cabeça do parafuso. Bom, esse problema, os parafusos de cabeça Phillips não passam, porque a ponteira é sempre igual ou menor do que a cabeça do parafuso. Até porque o processo de encaixe ele é interno e não externo, como acontece no sistema sextavado. Agora, a desvantagem desse tipo de encaixe é que, ao contrário do sistema sextavado, que tem um bom agarramento entre ponteira e a cabeça do parafuso, aqui, se eu não manter uma boa pressão, eu corro o risco dele ficar saltando quando eu for atingir um certo nível de torque da parafusadeira. Agora, quando que eu vou utilizar a cabeça cônica ou trombeta, tem esses dois tipos de nome comercial, quando que eu vou utilizar esse tipo de cabeça ou esse tipo de cabeça panela? Esse tipo de cabeça panela, ele funciona como uma arruela. Então, à medida que ele for entrar no material, ele vai parar quando ele topar com a superfície. Agora, o parafuso de cabeça cônica, ainda mais no ACM, que é um material bem maleável, você vai conseguir fazer com que essa cabeça entre para dentro do material. Então aqui você percebe que nessa montagem aqui, a gente utilizou um parafuso de cabeça panela. Então toda essa massa aqui da cabeça do parafuso, ela ficou do lado de fora. Se eu quisesse de alguma forma deixar a cabeça do parafuso totalmente dentro do ACM, ao passo de que eu passasse a mão aqui e não sentisse a cabeça do parafuso, eu vou conseguir esse resultado com as cabeças cônicas, que com uma pequena escariação eu consigo fazer com que ele entre integralmente no material, sem que fique saliente na superfície. Bom, então o resumo básico de tudo que a gente viu aqui é o seguinte. Temos aqui 4 tipos de parafusos, sendo todos eles autoperfurantes, só que com 2 tipos de ponta diferentes. Um deles é o sistema autobrocante e o outro é o sistema agulha. O agulha eu vou utilizar quando eu vou precisar furar chapas finas de metal. E mesmo o ACM sendo grosso, 3 milímetros no caso, ele consegue perfurar sem nenhum tipo de problema. Então, o agulha foi o que eu utilizei nessa montagem aqui. Agora, quando eu vou utilizar um parafuso para fixar essa bandeja numa subestrutura metálica, onde eu vou precisar perfurar um tubo de metalon ou uma chapa mais grossa de alumínio, nesse caso eu vou precisar utilizar o parafuso autobrocante. Agora, com qual tipo de cabeça? Se eu quiser ter um alto poder de agarramento, onde eu preciso passar todo o torque da parafusadeira para o parafuso, o sistema sextavado é excepcional, porque ele faz aqui um agarramento perfeito. Só que ele ocupa muito espaço. Então, para instalações onde vai ter aqui eu preciso dar um pequeno espaço entre um painel e outro, sistemas Phillips tendem a ser mais interessantes, porque eu consigo fazer uma junção bem próxima, tá certo? E se eu preciso que a cabeça do parafuso ela entre integralmente na chapa, escariando ela ou não, eu vou precisar de cabeças cônicas. Agora, se não preciso, se essa não for uma necessidade e eu puder deixar a cabeça pelo lado de fora aqui da superfície da chapa, eu posso utilizar
parafusos de cabeça panela, tá certo? Bom, eu mencionei aqui os 4 tipos de parafusos que eu costumo utilizar durante toda a cadeia de produção de uma fachada em ACM e deixei aqui para falar por último do bom e velho rebite. Bom, eu costumo dizer que quem ainda utiliza o rebite é porque não conhece os parafusos autoperfurantes. Porque no caso do rebite eu preciso primeiro fazer o furo, depois vir com uma outra ferramenta e fazer a aplicação do rebite. Só que existe uma aplicação onde o rebite bate todos esses parafusos aqui. Isso eu estou falando do rebite pop, tá? Esse mais convencional. E a aplicação é a seguinte: em regiões litorâneas, onde a maresia é um problema muito sério para aplicações externas de fachada, o rebite tende a ser mais resistente porque ele é feito de alumínio. Enquanto esses parafusos, tendo algum tipo de proteção a mais ou a menos, mas todos eles são feitos de aço. E o alumínio, ele tende a ser mais resistente à oxidação. Então, por exemplo, se eu for fabricar uma fachada sistema bandeja, onde eu não vou fazer nenhum tipo de isolamento com selante, por exemplo, e os parafusos ficariam expostos a essa maresia, eles tendem a oxidar com muita facilidade. Em poucos meses eles vão estar todos oxidados. E no caso do rebite, pelo fato dele ser de alumínio, ele tende a durar mais no processo de oxidação. Uma pergunta que você pode se fazer é: à medida que eu aumente o tamanho do projeto, a bandeja não vai ter esse tamanhozinho, nem esse tamanhozinho, ela vai ter 10 vezes esse tamanho. Eu vou utilizar parafusos maiores ou eu vou aumentar de uma maneira proporcional o tamanho do parafuso? Isso é uma escolha técnica sua. Eu particularmente prefiro aumentar o número de parafusos e o número de ancoragens ao longo do painel do que simplesmente aumentar o tamanho do parafuso ou o tamanho do rebite. Eu particularmente acho que você colocar 2 parafusos desse tamanho ou um único parafuso com o dobro desse tamanho, eu acho que esses 2 parafusos eles tendem a ter uma melhor fixação muito pela distribuição do peso. Tá certo? Bom, se você gostou desse vídeo e acha que ele foi relevante para você, dá um curtir aqui, ajuda o nosso canal a crescer e sinalizar para o Facebook e para o YouTube que esse vídeo ele pode ser relevante para o maior número de pessoas. E se você acha que algum colega pode se beneficiar desse conteúdo, manda esse vídeo para ele, marque ele aqui nos comentários, que se você gostou desse vídeo, certamente ele também vai gostar. Bom, então é isso, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.